Olá, que o divino amor de nossas almas ilumine as nossas consciências, que a sua paz esteja em cada coração. Sejam bem-vindos em mais uma live aqui na UEBC TV e também conosco a TV Mansão do Caminho. Sempre uma grata satisfação saber que estamos na companhia de tantas almas queridas para mais um instante de reflexão em torno da mensagem do Mestre à luz da doutrina espírita, para assim comungarmos junto do conhecimento que liberta-nos da ignorância de nós mesmos. Então, nesse momento, que possamos elevar os nossos pensamentos a uma prece. Divino amigo, te agradecemos, Senhor, a companhia bendita dos amigos nos dois planos da vida. Te agradecemos a oportunidade bendita de estarmos nesta terra, nesse tempo, trabalhando as nossas consciências a fim de despertarmos para as leis da vida que nos rege e nos governa. Que sejamos, Senhor, copartícipes contigo no intuito de renovação da nossa mente, a fim de trabalharmos juntos para assim estatuir o teu reino dentro de nós, a fim de que um dia ele possa se espalhar sobre toda a terra, sob o teu amparo e a tua proteção, Senhor. Te rogamos a tua assistência nesse instante para todos aqueles que estão, nesse instante, sintonizados com o teu amor. E assim, amigo, te convidamos que permaneça conosco. Hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez em nossos canais nosso querido irmão Maxlânio Lacerda, lá da cidade de Brasília, que hoje vai abordar o tema As Paixões. Max, seja bem-vindo. Sempre uma imensa alegria tê-lo em nossos canais. Amigo, a casa já é mais do que sua. Acho que você já é sócio da União Espírita de Vitória da Conquista. Então, com sua carteirinha na mão, pagando votos de muita paz, nós passamos a palavra para você. Gratidão, amiga Rosângela. Boa noite a você, boa noite às amigas e os amigos que nos acompanham, os que estão aqui no nosso serviço aqui de apoio, no que não aparecem, a Naira que está aqui nos ajudando na interpretação. E hoje nós vamos falar muito bem sobre um assunto que pouca gente que fora do âmbito do espiritismo tem assim uma consciência do que essa palavra significa. Nós vamos falar das paixões. E Kardec reserva uma parte do Livro dos Espíritos para tratar desse assunto, né? Então ele apresenta uma série de questões que abordam essa questão, mas ao longo da obra, o Livro dos Espíritos, você vê várias vezes a palavra paixão ou paixões aparecendo e Kardec apontando muito claramente. Eu confesso a vocês que quando eu cheguei no Espiritismo, eu só tinha noção de paixão. Eu falava, estou apaixonado por uma pessoa. Esse era o sentido de paixão que eu tinha, né? Que era alguém que gostava de outra, assim, gostava muito, né? E não estava totalmente errado, não, porque tem aí um processo que vai ter uma fundamentação nisso. Mas o termo vai muito mais além do que isso. Então, assim, para a gente entender claramente como isso acontece, Kardec foi quem nos trouxe luz. E ele apresenta, na questão 907, que está lá, no último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, uma pergunta aos Espíritos que, para mim, foi a pergunta que mudou completamente o modo como eu enxergava essa palavra. Ele falou, será substancialmente mal o princípio originário das paixões? Embora esse princípio esteja na natureza, ou seja, o fato de você ter paixão por alguma coisa é mal? A origem disso é mal? Será mal isso? Então, assim, eu tenho paixão por futebol, eu tenho paixão por dinheiro, eu tenho paixão por minha esposa, eu tenho paixão... A gente usa muito esse termo, né? Quando a gente usa esse termo, a gente está indicando que tem uma força muito grande nos ligando àquilo que a gente está referenciando. Então, eles vão responder, não, Allan Kardec, não. A paixão, na verdade, está no excesso de que se acresceu a vontade. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma vontade. A vontade que é o que faz você, como diz um ditado popular, crescer os olhos, né? A gente fica com a vontade terrível e aí começa a ter um desejo que é além da necessidade. Então, deixa de ser natural para ser algo além do natural. Então, a palavra excesso é que conta aqui. Tudo, eu vou utilizar dessa força, porque paixão é uma força. Nós vamos ver isso ao longo
da compreensão no estudo espírita. É uma força. Se eu utilizar essa força de maneira exacerbada, seja num campo ou no outro, aquilo que pode ser bom pode se tornar ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para servir de paralelo. Imaginemos alguém tomando água. A recomendação é: tome muita água porque é bom para o corpo. Mas se você tomar água além do que o seu corpo precisa, você vai ter problemas. Então a água, que é um bem, ela vai te causar mal se você fizer excesso dela, assim como se você fizer o não uso dela. Então, não é a água o problema é o como eu doso a utilização da água. Não é a paixão o problema, a força da paixão é importantíssimo, é o abuso que a gente faz dela que causa o mal. Então, esse é o ponto fundamental, a gente vai fazer o uso que está em nossas mãos. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, poxa, então a paixão é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. O que eu faço dela é que decide se vai ficar ruim ou vai ficar bom. Então aí a gente começou a entender um pouco melhor e eu me atirei, estou aqui compartilhando com vocês ao estudo desse assunto. E fui ver como é que as paixões nascem, como é que elas evoluem, se está na natureza, como Kardec constatou na pergunta que nos referimos agora. Aí como é que essa paixão realmente apareceu, como é que isso funciona. E aí a gente vai buscar uma outra obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, onde nós vamos encontrar um artigo, uma produção literária maravilhosa de um espírito chamado Lázaro. Lá no item 8, ele vai apresentar um dos mais belos poemas, se eu pudesse classificar como tal, de explicação da nossa evolução e com a evolução o que a gente traz junto dela. E as paixões ou as sensações, elas vêm junto com a evolução. E ele chega a dizer, de uma maneira muito clara, que na nossa origem, nós só tínhamos instintos. Então, se você olhar os homens primitivos, aqueles que iniciavam o processo de evolução, o que prevalecia neles? Era instinto. Então, eles agiam naquele princípio do mundo dos primitivos, quando a gente estava desenvolvendo as primeiras bases da inteligência, nós tínhamos sido individualizados. A força, olha a palavra que eu estou usando, gente, a força que prevalece nas tomadas de decisões que a vida nos impera, era o instinto. Então, o instinto é uma herança que nós conquistamos quando estávamos evoluindo como princípio espiritual no reino animal. E o instinto é uma espécie de inteligência, como ensina a doutrina espírita, como ensinam os espíritos. O instinto é uma inteligência que não erra. A gente brinca, sempre procuro contar essa história, porque ela é muito engraçada. Eu nunca vi falar que alguém foi apresentar lá no PROCON reclamação contra o João de Barro, porque a casinha não ficou do jeito que tinha que ficar. Gente, tem milênios que o João de Barro faz a casa dele, e ele, na verdade, nunca errou. Você não vai encontrar a Joana de Barro lá no PROCON reclamando do João de Barro que não fez a casinha direito. Por quê? Porque ele age num processo automatizado. O instinto é uma propulsão, é uma força que vem de dentro para fora que você não cogita. Essa é a palavra importante. Você não cogita, você não pensa. Você age por um impulso que está instalado, está automatizado em você. Por exemplo, a pulsação do seu organismo, o seu batimento cardíaco, os seus movimentos peristálticos, o seu ato de respirar, tudo isso acontece à sua revelia. Eles funcionam por um automatismo que levamos milênios e milênios e milênios nos reinos anteriores conquistando. E hoje, esse processo automatizado, ele dá para você a liberdade de ter a consciência livre para pensar outras coisas. E assim aconteceu. No começo, a gente tinha instinto, mas à medida que nós fomos evoluindo, a inteligência foi tomando forma, a inteligência foi tomando lugar, e nós começamos a sair daquelas decisões puramente instintivas e começamos a agir por conta própria. Isso é o resultado do que se chama livre-arbítrio, que o Pai concedeu à criatura nessa fase inicial. E é claro que o livre-arbítrio, nessa fase inicial, bem estreito, bem pequeno, mas com o tempo o livre-arbítrio vai se alargando, até um dia nós dizemos que o livre-arbítrio está no máximo que a criatura pode ter, que vai ser o estágio de evolução máxima que nós vamos chegar. Ora, a gente percebe isso de forma tão clara que isso é um processo que hoje você percebe claramente em algumas situações na sua vida. Por exemplo, instinto de conservação. Você ainda tem o instinto de conservação.
Você não pensa, vou me defender porque ele vai me dar um murro. Não, você simplesmente afasta o seu rosto por instinto, um impulso que você não pensa, porque faz parte da conservação da sua situação como ser vivente. Então aqui você é exatamente como é um animal, porque a herança é a mesma, a força, a propulsão é a mesma, mas a inteligência já age. Assim como você pode interferir em coisas instintivas, né, que você não interferia antes porque não tinha inteligência, assim você pode interferir e mudar. Vamos pegar outro exemplo. Se você tem o seu processo respiratório, você pode alterar o seu processo respiratório com a sua vontade. Se você, por exemplo, mudar o modo como você respira, você pode controlar a sua respiração diferente do que você faz hoje. Ou você pode alterar os seus batimentos cardíacos, às vezes, sem que você participe. Por exemplo, apareceu o amor da sua vida que você já estava esperando há tempo. O seu coração dispara. Seja esse amor um filho que você não vê há muito tempo, ou um esposo ou esposa que você sempre sonhou em ter. Então, na verdade, nós temos o processo instintivo que já pode ser alterado pelo processo da inteligência. Aqui a gente começa a perceber o aparecimento das paixões. Por quê? Quando instinto puro, nós não refletíamos, não cogitávamos. Mas com o instinto perdendo força e ganhando força a inteligência, nós podemos tomar decisões. E como a inteligência ainda está iniciando-se, nós erramos. Nós tomamos decisões e, ao contrário do Joãozinho de Barro, a gente erra. Por quê? Porque o processo da lei de evolução diz que você vai ter que aprender com erro e acerto. Você vai experimentar. Então, você não sabe se a água é mole e a rocha é dura até tocar. Você não sabe se o vermelho é vermelho e o verde é verde até vê-los e até distingui-los. Então, você vai descobrindo isso até o dia que você, com o seu movimento de crescimento moral, distingue o bem do mal. Então, o processo que nós estamos atravessando, o processo evolutivo, é o processo em que você tem o mérito dos resultados. Você chega à conclusão que você tomou a decisão e você tomou a decisão baseado nas suas próprias avaliações, nas suas próprias ponderações. Então, nesse estágio que a gente começa a ter lá no mundo bem inicial, quando esse planeta ainda era muito primitivo, nós tínhamos os nossos ancestrais, eles tinham paixões, eles nutriam paixões, já não era só instinto, mas não era ainda tão evoluídas como a gente. Mas aí o Lázaro, lá naquele livro que a gente falou, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o Lázaro diz assim, no início nós só temos instinto, mas, diz ele, quando mais é avançado, ele está falando avançado do ponto de vista da lei de progresso, nós estamos evoluindo. E aí ele usa um termo que na primeira vez que eu li me chamou a atenção, avançado e corrompido. Só tem sensações. São as palavras de Lázaro. Sensações que são aqueles movimentos que você quer satisfazer em você. Por exemplo, sensação de comer, sensação de bem-estar material, sensação de possuir, sensação de vencer, sensação de ganhar, sensação de perder, sensação de uma série de coisas. Mas as sensações, elas são causadas pelas nossas buscas, e as nossas buscas são causadas pelas nossas paixões. Então, nós vamos tentar satisfazer com as nossas paixões o que nós julgamos nessa fase como sendo melhor para nós do ponto de vista sensorial. Então, preste atenção que aqui está o problema. Se nós tivermos aquele conhecimento das leis que nos regem a vida, aqui nessa fase, nós não nos corromperíamos. Mas como o conhecimento dessa lei ainda não é assimilável completamente por nós, nós nos corrompemos. Como se corrompe, Max? Ora, eu acabo tomando uma decisão que não está em harmonia com a lei cósmica, com a lei divina. E o que acontece? Toda vez que eu tomo uma decisão que não está em harmonia com a lei cósmica, com a lei divina, eu entro em dissonância com ela. Isso quer dizer que eu vou ter que me reajustar à lei. E isso se chama devolver o que eu tirei dela. É como se você tivesse uma contabilidade, você tirou indebitamente e tem que creditar. Isso chama lei de causa e efeito. E é aqui que é o problema. A gente começa a errar, mas se a gente tiver a voz da consciência, que apesar de a gente não ter o domínio das leis todas,
Mas em qualquer fase desse processo evolutivo que eu estou me referindo, você tem uma voz da consciência que te alerta sempre, na fase mais primitiva, de que aquilo não te convém fazer. Se a voz da consciência te alertou e você fez, é porque você nutriu paixões no sentido mal do uso delas. Ou seja, abuso. Você quer mais do que você precisa. Isso é o que corrompe o espírito. Isso é o que corrompe a criatura em evolução. E é por isso que, nesse momento, a gente contrai o débito para com a consciência cósmica. A gente terá que quitar. E aí você explica por que há dores, por que há esses problemas de correção, esses mecanismos de correção que o Pai criou para nos acordar, para nos alertar. Meu filho, você está errado. Porque a dor é uma mestra. Mas você não pode lutar contra o mestre, porque você perde a chance do aprendizado. Todo aquele que luta contra o mestre, ele não aprende o que o mestre está querendo ensinar. Então, a dor, por exemplo, imagina você ter uma pessoa que está andando descalço e ela não tem sensibilidade nos pés. Vamos imaginar essa situação aqui para a gente entender essa tal de dor. Aí essa pessoa tem um tropeção em uma rocha e machuca o dedão. Mas como ela não viu, não sentiu que o dedão foi machucado, ela não para verificar o que aconteceu, porque não teve nenhuma sensibilidade, continua andando. Se mais na frente ela tropeça em outra situação, quando ela parar, não porque não houve dor, mas porque cansou, por exemplo, e ela olhar, talvez já não tem nem mais o dedão lá. Por quê? Porque ele foi destruído pelo ato de não observar o que você deveria ter observado no primeiro momento que você tropeçou. Então, o que a dor faz? Faz você parar para você analisar o que você está fazendo e verificar o que precisa ser corrigido. É isso que se chama lei de causa e efeito. Você resposta em você mesmo para que você aprenda com aquela experiência. Se nós formos sinceros para conosco mesmo, para com a nossa consciência, nós não vamos lutar contra a mestra. Nós vamos aprender, puxa vida, obrigada, dor, porque você me ensinou que eu tenho que parar, eu tenho que calçar um sapato, eu tenho que tomar alguma providência para proteger a integridade do meu corpo, analisando esse exemplo. Então aí você age aproveitando aquilo que o mestre te ensinou, chamada dor. Então a dor não tem nenhum problema, desde que você saiba ouvi-la, desde que você saiba aceitá-la como educadora do espírito. Se você aceitá-la e fizer depois da forma como deveria ter feito desde o início, ela foi para você a corretora do seu rumo evolutivo. Você não terá que sofrer novamente essa mesma experiência, porque você aprendeu com a experiência anterior. E um pouco mais conceituado nas leis de Deus, mais atencioso com os aspectos da consciência, você incidirá menos em erros novos e não terá que ser advertido pela grande mestre para que seja corrigido. Então veja que está em nossas mãos o nosso destino. Está em nossas mãos a nossa condição de ser feliz sem sofrimento ou ser feliz chorando, como a gente vê muita gente buscando a felicidade por esse caminho. Então a gente percebe que a paixão é realmente um mecanismo de teste. Ela coloca você em teste. É gostoso comer, mas comer demais dá problema. Então, o que acontece? A gente tem que impor limites. E aí, tem uma pergunta interessantíssima que Kardec faz no Livro dos Espíritos, que é a questão 908. Ele fala assim, mas como é que a gente pode determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para que elas se tornem más? Então, aquele limite que começa ou ter de mais ou ser de menos, como é que eu faço para determinar isso? Porque esse é o segredo da coisa. Se eu conseguir captar o momento exato do limite, eu não vou nem além e nem a quem. Eu fico no que a paixão me fornece de melhor. E aí ele responde de uma maneira interessantíssima. Ele disse assim, o espírito que respondeu essa pergunta: as paixões, meu filho, são como um corcel, um cavalo selvagem, que só tem utilidade, só serve quando você governa. Quando você governa. Mas, se você não governa, torna-se perigoso. E esse cavalo selvagem, passa a te governar. E você pode ter aquilo que se chama tombo, que pode ser, inclusive, a sua própria morte, falando do ponto de vista humano. Então, obviamente, é um processo em que você tem que ter aquilo que se chama domínio.
Por isso que vontade entrou aqui na palavra, naquela primeira questão que a gente buscou como apoio. A vontade de parar, você tem que ter mais forte do que vontade de comer. Então, vamos pegar uma coisa gostosa. Imagine chocolate. Acho que chocolate é uma coisa mais ou menos quase todo mundo gosta. Tem algumas pessoas que não, mas vamos imaginar. É bom. Você sabe que é gostoso comer chocolate. O que é pior, a gente começa a comer um, dá vontade de comer muitos. Mas o que a tua experiência anterior já te disse, meu filho, vai te fazer mal, vai te dar efeitos colaterais, vai ter problema. Por que você insiste em comer? Porque é bom, é gostoso demais. Aí é a tal da força de vontade. Presta atenção nessa palavra, porque muitos de nós pouparíamos sofrimentos se tivéssemos a força de vontade em primeiro fronte, lá na frente. E não a vontade de comer o que em excesso me fará mal. Então, não é a questão, de novo, de você ter a paixão. É de você governá-la. A paixão é um estímulo, mas o excesso te faz mal. E aí, Allan Kardec vai dizer muito claro que com isso, o mérito evolutivo, a questão meritocrática, está no governo da vontade. Então, você auferirá resultados de paz, de tranquilidade íntima, se você controlar a vontade. E por isso que a gente ouve Jesus dizendo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Seja tentação para comer esse chocolate, seja tentação para ter mais dinheiro do que precisa, seja tentação para ter mais conforto do que precisa, seja tentação para ter mais do tudo que é bom do que você precisa. Tudo isso você terá que aprender por você mesmo. Cada um de nós terá que controlar essa vontade. Terá que ter império sobre a vontade. Essa é a palavra. Império. Enquanto você não tiver vontade firme de saber dizer sim, sim, não, não, tudo que vier fora disso procede do mal, disse Jesus. E nós estamos aqui exatamente fazendo isso. E aí a gente vai ouvir nessa mesma questão que a gente se referiu agora, uma paixão se torna perigosa a partir do momento que a gente deixa de governar. E aí dá como resultado prejuízo para qualquer pessoa ou para nós mesmos. Então veja, lembra, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ora, se a gente causa um perigo para nós mesmos, por exemplo, o alimento, ele vai causar o excesso que vai ser ruim para mim. Mas um excesso de paixão por dinheiro, em que eu deixe de observar que tem outros que não têm condição de ter esse mesmo dinheiro que eu tenho, e eu não penso no outro como se o outro fosse eu mesmo. Nesse momento eu estou causando mal ao outro, porque o excesso que eu tenho é responsabilidade da carência do que o outro deixou de ter. Por isso, quem tem muito tem a responsabilidade de compartilhar com quem tem menos, em todos os aspectos. Falei do dinheiro, mas se você tem muito conhecimento, se você tem tempo disponível, tudo isso é da lei que você precisa compartilhar, da lei divina. Então a gente sabe que o controle desse domínio de si mesmo está em nossas mãos. E aí, Allan Kardec fez uma pergunta em outro momento no Livro dos Espíritos, que ele fala assim, por que Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Por que ele fez o chocolate gostoso, por exemplo? Brincando aqui. Por que é bom ter conforto? Por que é bom dormir bem? Por que tudo isso existe? A gente não podia, por exemplo, ter uma comida insonsa que você não tem interesse nenhum em comer de novo, que facilitaria a vida, né? Você não teria o impulso, a tentação de comer de novo. E Kardec perguntou, então, por que não podia ser assim? Por que tem que ter esses processos que colocam a gente em prova? E eles responderam, meu filho, exatamente para isso. Para instigar você ao cumprimento da sua missão e para experimentar você por meio da tentação. Questão 712 do Livro dos Espíritos. As paixões têm uma função na vida de cada um de nós. Estímulo e tentação. Para quê? Para o domínio da vontade. Se você conseguir passar na prova, você conseguirá angariar a paz que todos nós sonhamos. E Kardec diz assim, num outro momento, em que ele analisa ensaio teórico da sensação dos espíritos. Ele fazendo uma avaliação, uma pessoa que desencarna
depois que ela desencarna, se ela nutriu paixões aqui, mesmo não tendo o corpo físico, essas paixões continuam com ela do lado de lá. E ele diz assim: quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição? E ele resume, numa palavra, as suas paixões. Então, gente, aqui, com esse estudo que o Espiritismo nos oferece, a gente percebe claramente a responsabilidade do que nós estamos passando. Não é de Deus, não é do outro, a responsabilidade é exclusivamente nossa, individualmente. A tomada de decisão foi minha. Ah, Marcos, mas onde eu estava, tudo me conspirava para eu fazer aquilo. Sim, mas independente de tudo conspirar, ninguém é colocado num lugar que não possa conseguir vencer as tentações daquele lugar. Ninguém recebe fardo mais pesado do que pode carregar. Então, nós temos que entender que tem um objetivo essa tentação. Essa tentação, como disseram os espíritos, na questão 712A, ela tem a função de desenvolver em nós a razão. A razão que deve nos preservar dos excessos. Gente, o que é razão? Se você observar a palavra, razão é aquela mesma inteligência que a gente viu lá na fase inicial da evolução humana, que passa pela inteligência, ainda é irresponsável, ainda não pondera, ainda não considera as coisas, quer tudo do jeito que satisfaz o ego. Quando chega um período que você já viveu várias experiências, já passou por várias vezes que você teve que passar pela lei de causa e efeito, resgatando e devolvendo a consciência cósmica que você tirou dela, você adquire um estágio novo na sua vida. Esse estágio chama razão. Razão nada mais é do que inteligência com responsabilidade. Eu sei que chocolate é gostoso, mas eu sei que chocolate demais faz mal. Olha, eu sei, eu não falei eu acho. Por quê? Porque as experiências anteriores, elas literalmente ficaram assimiladas em mim. Não é que eu li que o chocolate demais faz mal, não. Porque quando você lê e não experimenta, você nunca vai falar que sabe daquele assunto. Você sabe ler, mas você ainda não sabe viver a experiência. E aqui nós estamos falando exatamente disso. Você já tem as experiências anteriores que te ensinaram e você passa a ter controle da razão, da vontade, aliás, utilizando a razão, porque a razão é produto do processo que você experimentou várias vezes em várias encarnações. Logo, a gente pode usar uma sinonímia aqui, você está vacinado. Você já tem forças para resistir à tentação de exacerbar-se em determinada paixão, porque você sabe que aquilo te fará trazer consequências desagradáveis. Minimamente falando, desagradáveis. Nisso, para todas as coisas da vida, você aplicará esse mesmo método de raciocínio que você terá que utilizar. Usar a inteligência com responsabilidade vai fazer você dominar a tentação de fazer os excessos. E aí, então, você terá saltado de um level, de um nível espiritual. Você não está mais nem no instinto, não está mais naquela inteligência primitiva, você está agora na razão. E quando você chega nesse estágio, a melhor pessoa que significou para mim esse estágio é Paulo, o apóstolo, que tem uma frase dele assim, exemplar. Ele diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. O que significa isso? Eu tenho livre-arbítrio. Foi um bem que me foi concedido, que vai dilatando à medida que eu vou evoluindo, mas esse livre-arbítrio que me dá poderes é amparado, ou ele é paralelo, caminha paralelo com outro poder, que se chama lei de causa e efeito. Então, se o excesso acontece, a lei de causa e efeito funciona como uma baliza, vai me empurrando, meu filho, cuidado, não vai muito para cá, não. Aí você começa a controlar usando a inteligência com responsabilidade. E aí, então, você fica pronto para dar um salto evolutivo. Quando eu falo salto, é figurado, porque o processo é todo encadeado. Ninguém dá saltos no sentido literal da palavra. Mas você passa de um outro estágio, que é o estágio da razão, para um outro estágio, que é o do sentimento. Sabe o que significa isso, gente? Isso é muito importante. É quando você não dá mais valor às coisas sensoriais, como você dava antes. Você se sente muito mais feliz, você se sente muito mais feliz em ajudar alguém, em ver alguém feliz porque você participou um pouquinho da felicidade dele, do que ter comido um chocolate gostoso. As coisas que te interessam, elas mudam.
porque você já não tem mais aquela mesma atração que você tinha por certas coisas que lá atrás eram importantes para você. Nesse estágio evolutivo, onde que o sentimento fala mais alto do que a razão e mais alto ainda do que a inteligência inicial, você domina não só a vontade, você tem novos propósitos que você vai buscar. Você vai encontrar novos rumos para a sua vida. E então, o seu ponto de suporte na vida não é mais satisfazer o sensorial, o fisiológico, a sensação do bem-estar material. Não. O mais importante para você nesse momento é você ter o bem-estar íntimo, o bem-estar moral. É você sentir que você está em paz consigo mesmo e com o grupo, com o universo, com o Pai Celestial. Esse é o estágio em que aqui a criatura começa a ter o mérito evolutivo. Quando essa criatura repete esse estágio muitas e muitas vezes, ela começa a fazer o bem já por impulso. Ela começa a fazer o bem não porque ela pensou, ai meu Deus, ele está passando fome, eu vou ajudar. Não, ela sente a fome do outro como se fosse a dele próprio. E nesse sentir a fome do outro como se fosse a própria fome, ele se lança em auxiliar o outro como se o outro fosse ele. Esse é o estágio em que o amor a si mesmo está atingido. Ele já não mais vive só para si, ele vive para si, mas também para os outros que caminham com ele na movimentação da vida atual. Esse é o momento em que ele está instruído, como disse Lázaro, e depurado. Esse é o momento que ele tem sentimentos. Atingiu esse estágio, nada mais o atrai com relação à sensação. Ele não sente tentação, não sente tentação por ter poder. Por quê? Porque ele já superou esses estágios. Ele já passou na escola da vida por esses estágios e venceu. E agora ele está em um estágio em que isso já foi conquistado. Ele agora quer novas conquistas, que é a paz do espírito. Por isso que os sentimentos, vai dizer Lázaro, logo lá na frente, quando atingido esse estágio, que o hábito de fazer o bem passa a ser a regra de viver, ele diz que esses são os instintos. Sabe aquele instinto do João de Barro que nunca erra? Exatamente o que Lázaro está falando. São os instintos elevados à altura do progresso que ele já fez. Ou seja, o que é instinto? É algo que funciona por impulso, automático. Você não tem que fazer absolutamente nada, ele vai acontecer. Só que aqui, diferente do instinto, que é um processo que foi instalado ao longo da evolução, sem que o indivíduo tivesse consciência, porque ele não tinha ainda consciência de si mesmo, aqui não. Aqui, esse instinto moral, como nós vamos chamá-lo aqui, ele foi adquirido à custa de esforço, à custa de autodomínio, domínio da vontade, domínio com a razão. Enfim, ele passou pelas experiências. O mérito da conquista agora é dele. Já não é mais dado, provido pela evolução. É um processo em que ele evoluiu e utilizou os recursos da evolução para ter domínio sobre si mesmo, império sobre si mesmo, fazer com que a vontade dele cada vez mais se aproxime com a vontade do Pai. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse comigo. Aí está o estágio em que nós estamos caminhando, saindo dessa fase de sensações e muito prevalente ainda nesse mundo, entrando para a fase da razão, mas não percebendo, deixando de perceber que já tem alguns de nós aqui neste planeta que já está na fase do sentimento, em que os interesses da vida são outros, muito diferentes das paixões do mundo. Então a gente sabe claramente que esse é o processo que todos nós estamos envolvidos. E todos nós, não tenhamos dúvida, temos que chegar a esse estágio. Mas aí você me perguntará, tá bom, Max, que bacana, né? Muito bonito esse processo evolutivo. Feliz de quem já está nos sentimentos, né? Mas e eu que estou aqui na luta, na briga com as minhas paixões íntimas? O que eu faço? Você não me ajuda, não? Por favor. E nós vamos buscar com a doutora doutrina espírita. Como que a gente vence as paixões? E os benfeitores também nos ajudam nisso. Allan Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, fala assim, pergunta assim aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, olha a palavra, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Leia-se, suas más paixões? E a resposta é uma das respostas mais sensatas que eu já vi nesse livro. Sim, meu filho, sim.
e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. O que lhe falta, complementamos nós, é a força de vontade. Ah, dirão eles, ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Sabe por que, gente, que eles responderam assim? Porque a tendência, nesses momentos em que a atração, a tentação é quase que irresistível, para usar uma linguagem figurada, a pessoa não quer, na verdade, fazer mudança. Ela quer, ainda que ela anestesia a consciência naquele momento para fazer de conta que não vai ter consequência, mas ela já sabe que tem consequência. Ela faz aquilo que se chama cede à tentação. Atende ao desejo carnal e esquece o desejo do espírito, que é progredir sempre. Então, esse é o problema da esmagadora maioria das pessoas que ainda estão em lutas ferrenhas com os seus movimentos de paixões. Paixão pelo vício, paixão pelas coisas que não são bem boas, paixão, enfim, por aquilo que não faz você crescer como criatura de Deus. Então, a gente tem que lembrar que aparece essa palavra vontade o tempo todo, quando a gente examina o tema. A vontade é esse, vamos dizer assim, esse imperador que vai te dar condição de você tratar o assunto. E aí a gente vai perguntar, o que é vontade então, Max? Eu quero agora saber o que é vontade. E nós vamos pedir ajuda a um espírito que se chama Emmanuel, como todos aqui nós que somos espíritas conhecemos. E Emmanuel tem um livro, gente, é um livro fininho, assim, que parece brincadeira, que se chama Pensamento e Vida. Mas é um livro fininho, que tem uma imensidão de espessura de conhecimento. Gente, quando você lê aquele livro, com todo respeito, com olhos focados de interesse de aprender, gente, aqui você aprende muito. Está aí um pedacinho dele aqui, trouxe aqui, copiei para que eu não pudesse errar. Ele diz assim, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante. Olha só o que ele diz. A vontade é a gerência. Ele está fazendo comparação. Seu corpo é como se fosse uma indústria, como se fosse uma companhia, como se fosse uma empresa, que você tem que gerenciar. Ele diz que a vontade é a gerência esclarecida. Ela sabe tudo o que acontece nesse corpo. Ela sabe o que é bom para ele e o que não é bom para ele. E ele diz assim, vigilante. Lembra? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, a vontade é essa gerência vigilante, que governa todos os setores da ação mental. São palavras do seu Emmanuel, que governa todos os setores da ação mental. Tudo que se passa na sua mente vai ter como condutor, como governante principal, a vontade. A vontade, por isso, disse ele, é o leme, usando a expressão de um barco, é o leme de todos os tipos de forças. Gente, presta atenção nisso. A vontade é o leme de todos os tipos de forças. Nós estamos falando de todos. Forças incorporadas ao nosso conhecimento. Então, se você tem vontade de aprender coisa boa, você aprende coisa boa. Se tem vontade de aprender coisa ruim, você aprende uma coisa ruim. A vontade é o leme que te manda seguir o caminho A ou o caminho B. Se você mexe o leme para cá, você anda para lá. Se você mexe o que para cá, você anda para lá. Ou seja, é você que determina o rumo da sua vida. É você que escolhe se quer feliz ou quer ser infeliz. Porque, na verdade, a vontade, nela, nós temos o controle que dirige a energia mental. E não tenhamos dúvida quando ele usa essa expressão energia mental. É um dínamo. André Luiz usa essa expressão no livro Evolução em Dois Mundos e no livro Mecanismo da Mediunidade. Dínamo que gera essa propulsão, que é essa energia que vai ser dirigida para o tal da paixão que nós estamos estudando. Então ele está dizendo que na vontade temos o controle que dirige a energia mental nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Gente, eu acho muito espetacular isso que a gente está estudando. Problemas do destino. Que problemas do destino você está falando, seu irmão? Oh, meu filho, você não está sofrendo dores terríveis? Que são problemas do destino? Exatamente o leme que você lá atrás acionou no caminho equivocado. O que vai acontecer? É previsível o seu destino. Assim como é previsível onde você vai chegar com esse barco. Se você está seguindo aquele rumo, você claramente saberá onde você vai chegar. Da mesma forma, se eu estiver usando, por exemplo, drogas, com consciência disso, eu sei onde eu vou chegar. Se eu não parar, se eu não mudar o rumo, se eu não fizer nada para alterar isso.
É isso que nós estamos falando que é vontade. E só a vontade, disse Emmanuel, é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito, que é o sonho de todos nós, a harmonia íntima, a paz de coração. Então a gente percebe que a vontade consegue impor julgo da disciplina sobre os elementos que administra. Então, saber dizer sim, sim, não, não, procede desse comandante superior, governador da vida, que se chama vontade. E de modo que nós vamos mantê-los na corrente do bem, na direção do bem, coesos com o bem. Aí, então, nós vamos chegar à nossa realidade de espíritos que estamos aprendendo. Porque a vontade, disse Leon Denis no livro O Problema da Dor, do Ser, do Destino e da Dor, a vontade é a maior de todas as potências. Reforçando, Emmanuel, é em sua ação comparável ao imã que atrai tudo, ou repele, segundo o seu direcionamento. Então, o que a gente tem que aprender é que a gente está se evoluindo, e a gente já tem consciência, mas, por mais que a gente tenha consciência, nem sempre nós temos as forças. E aí, a pergunta é, quando parece que eu não vou dar conta, como é que eu faço? Marcos, eu entendi tudo que você está falando, mas ficou no campo do conhecimento. Na hora de fazer mesmo, eu não dou conta. Como é que faz, Marcos? Aí, minha amiga e meu amigo, volta a Jesus, orai. Sabe por quê? Porque você não tem noção que quando você ora com o coração, aliás, brincadeira você falar que você não tem noção. A gente não tem noção, né? Usando uma palavra simbólica, que quando a gente faz uma oração que nasce com sinceridade do coração, a gente atinge páramos celestiais que vão muito além da nossa compreensão. E lá encontramos ressonância nos corações que velam pelo nosso. Sabe o que essas pessoas, esses benfeitores, esses irmãos caridosos fazem? Eles vêm até você e suprem, te dão aquilo que você não tem de energia para vencer aquela tentação. E quando você faz essa prece, você arregimenta forças que não são suas. Por isso que o fardo parece mais leve com Jesus. Porque todos esses mensageiros vêm de Jesus em nome dele para te ajudar. Então, todas as vezes que parece irresistível à vontade, pensa no que você pode fazer por você mesmo, buscando ajuda. Pegando o telefone e ligando, o SOS, meus amigos, não estou dando conta, socorra-me. E pode ter certeza que eles nunca negam o seu chamado quando ele é sincero. Kardec faz uma pergunta, nós vamos terminar aqui nessa direção. Não haverá, ô querido amigo espírito, paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Essa é a pergunta importante, porque as pessoas que estão se sentindo impotentes para vencer têm exatamente essa sensação. Então não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade até mesmo, como a gente falou aqui, seja impotente para dominá-las? A resposta deles é para a gente refletir muito seriamente se a gente cai nessa pergunta. Eles dizem assim, há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Aí eu quero parar de fumar. Mas na primeira vontade de fumar, eu falo assim, tomara que eu não queira, porque eu quero fumar. Vocês estão entendendo a luta íntima? A pessoa, na verdade, ela ainda não quer parar de fumar, porque se ela quisesse, ela iria resistir àquela tentação. Porque quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nessas paixões. Ele gosta, como diz aquele outro, né? Ele sente que é aquilo. Eu quero, não importa consequência, eu quero, eu gosto. E em consequência da sua inferioridade moral. Ou seja, ainda não chegou próximo do sentimento, quando ele precisa, sim, ter controle sobre isso de forma espontânea. Então, é muito importante que a gente tem que saber que a gente, quando compreende a natureza espiritual, a gente sabe que a gente procura reprimir essas paixões. E vencer, quando a gente consegue, é para nós uma vitória do espírito sobre a matéria. Vencer, quando a gente consegue, é uma vitória do espírito sobre a matéria. Por isso, queremos encerrar com essa frase de Allan Kardec, que diz assim, está lá no ensaio teórico da sensação dos espíritos, que é a questão 257 de O Livro dos Espíritos. Palavras deles.
Aliás, pessoal, se for importante para você, vá lá e busque esse trecho que nós extraímos aqui, porque ele é muito rico para nossas análises. Olha o que Kardec diz de forma imperativa. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Veja o que você está comendo na sua vida de espírito. Veja que alimento você está buscando. E vá buscar bons sentimentos. Pratique o bem. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então já estará depurado. Então veja que a recomendação é muito clara. Se você conseguir purificar-se buscando o bem, praticando o bem, fazendo os bons sentimentos serem predominantes em você, não dando importância maior do que as coisas deste mundo realmente têm, você já está se depurando para chegar à sua paz íntima, à paz do seu consciente, da sua consciência tranquila. Por isso, meu amigo e meu amigo, é isso que a gente tem que aprender, porque Jesus veio nos ensinar que a porta estreita não é para qualquer um, porque a porta estreita exige a força da vontade, exige essa luta íntima que você trava com você mesmo, com o apoio do mais alto. Todo aquele que se entrega para a porta larga, espaçosa, em que esse caminho leva, acaba se perdendo nas vidas tortuosas, sofredoras, porque não entrou pela porta estreita. E a porta estreita, gente, é uma só. É o jugo que Jesus ofereceu. O jugo dele é suave. O fardo que ele te pede para carregar é leve, você nem sente. Por que teimar? Por que teimar? E não seguir o caminho, a verdade e a vida. Refletemos sobre isso, minha amiga e meu amigo, porque isso fará a diferença nos problemas do nosso destino. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Nós que te agradecemos, Max, pela alegria, mais uma vez, de compartilhar conosco seus conhecimentos, seus estudos, e que saibamos ter ouvidos para ouvir, desta vez, seguir vencendo as nossas más paixões. Que o Senhor da vida te abençoe e te inspire sempre, meu amigo. Gratidão. A nossa gratidão também a tantos amigos aqui conosco hoje, compartilhando deste momento, bem como aqueles que nos acompanharão no futuro, assistindo esta live. Sejam sempre muito bem-vindos. Lembrando que todas as manhãs nós estamos aqui às 7 horas com o nosso momento de reflexão, para começarmos o dia, à luz da oração. E todas as quartas-feiras, às 21 horas, com o nosso programa Somos Todos Imortais, sempre contando com a presença de todos. No mais, nós agradecemos mais uma vez e que o Senhor da vida possa nos acompanhar em todos os momentos, em nossa consciência e nossa caminhada. A todos os amigos aqui presentes nos dois planos da vida, paz e luz.